o nosso Deus. Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, também sobre aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 43 de Isaías, para darmos continuidade a esta pequena série que estamos realizando da abordagem deste trecho do profeta Isaías 43, de 1 a 13, que nos ensina a respeito da confiança que devemos ter no Senhor, especialmente naqueles momentos nos quais nós andamos em tribulação, em sofrimento. Nós vamos então fazer a leitura. Eu quero convidar os irmãos para acompanharem a leitura que eu farei, dos versículos 1 ao 13 de Isaías 43, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vamos, irmãos, orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu a tua palavra, para que possamos aprender a respeito de ti, das perfeições do Senhor, e por elas nós sermos edificados. Ó Pai, nós te pedimos que nesta noite, como o Senhor já tem feito em nossas vidas, o Senhor mais uma vez possa nos instruir, nos educar na tua palavra, para que possamos guardá-la em nossos corações, de modo a confiarmos no Senhor, de uma maneira mais profunda, efetiva e íntima, como o Senhor mesmo requer de nós. E que possamos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, sermos atraídos para mais perto da verdade, que é o teu Filho Jesus. E assim, Pai Santo, caminharmos em meio à dor e ao sofrimento, sabendo que o Senhor está conosco, sempre, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, porque Ele mesmo disse que jamais se apartaria de nós. Portanto, ó Pai, que a verdadeira promessa
que a verdadeira fé sejam constantes em nossos corações e nos alimente acima de todas as coisas. Nós te pedimos isto em nome dele mesmo, Cristo, nosso Redentor, Salvador e Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós temos então meditado neste texto desde a semana passada, quando eu tenho chamado a atenção dos irmãos para o fato de que um dos pecados cometidos pelo povo de Israel era ignorar a palavra do Senhor. O texto que nós estamos examinando, ele começa a partir do versículo 18 do capítulo 42, quando ali nesse trecho, o profeta então afirma que o povo de Israel pecava sobretudo por não ouvir a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, não dar ouvidos à voz de Deus por meio dos seus preceitos, dos seus mandamentos, bem como também, meus amados irmãos, deixar de perceber a providência de Deus todos os dias. A cegueira daquele povo fazia com que o povo também pecasse contra o Senhor, porque o povo não era capaz de ver nos mínimos detalhes de sua vida a provisão divina. Portanto, o povo era surdo por não perceber a voz de Deus, e era cego por não perceber as obras de Deus, as obras da providência, o cuidado de Deus para com o seu povo. O povo não era capaz, meus amados irmãos, de observar aquilo que era mais importante na relação entre Deus e o seu povo, que era exatamente o fato de que o Deus da aliança chamou para si um povo exclusivamente seu, para cuidar dele, para amá-lo, para restaurá-lo, para fazer com que esse povo fosse a manifestação da glória do Senhor. E por isso, nós então entramos no capítulo 43, quando agora, num contraste a este cenário de desobediência e de rebeldia, nós vemos o profeta mostrar um Deus que é amoroso, gracioso, um Deus que, apesar de toda a glória que tem, ele se importou com um povo específico, ele criou essas pessoas antes dos tempos eternos, para que elas pudessem, por meio desta eleição, se manifestarem ao longo do tempo, ao nome da história, e carregarem o nome do Senhor sobre as suas ações, de maneira que todas as suas obras pudessem glorificar o nome do Senhor. Foi isso que nós vimos na última mensagem, hoje pela manhã, quando nós mostramos que o fato de este povo pertencer a Deus, este povo foi chamado para glorificar a Deus, como nós vimos nos paralelos dos versículos 1 e 7, depois nós vimos também nos paralelos dos versículos 2, 5 e 6, que nós não precisamos temer, porque o Senhor estará conosco em toda situação que nós vivenciarmos, seja no vale, seja no monte, o Senhor promete estar conosco sempre, por meio da preservação, por meio da sua santa providência. E nós vimos também no paralelo dos versículos 3 e 4, que Deus providenciou a salvação por meio daquele que é o nosso Salvador, aquele que não permitirá que nenhuma outra força nos retire de sua mão. Portanto, meus amados irmãos, este é um texto de consolo, um texto que mostra que o povo de Deus, muito embora possa experimentar nesta vida privações, restrições, ainda que o povo possa passar por tribulações, nós sabemos em quem cremos. E por esta razão nós podemos permanecer caminhando, firmes para o alvo, concordando com o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque nós sabemos que ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, o Senhor está no meio do seu povo, a sua santa cidade, portanto, esta cidade não será abalada. As portas do inferno não podem prevalecer contra este povo de Deus, a igreja, porque este povo é sustentado por aquele que é o seu Senhor, o seu Salvador. E agora, meus amados irmãos, eu gostaria de passar para a segunda parte deste primeiro trecho do capítulo 43,
que está exatamente compreendida nos versículos 8 a 13. Nessa segunda parte, nós temos algumas orientações muito interessantes que o profeta traz para complementar esta ideia de que Deus, ele preserva o seu povo. E a principal ideia que tem aqui neste trecho é o fato de que Deus, por meio do profeta, provoca os deuses falsos, ele chama os falsos deuses para que possam manifestar os seus poderes. Deus faz, portanto, um desafio aos deuses falsos e às nações que adoram a esses deuses, para que eles possam competir com o poder do Senhor. Naturalmente, quando Deus faz isso, o que ele quer evidenciar é que todos aqueles deuses falsos, por serem falsos, eles jamais são capazes de prover aquilo que só Deus pode providenciar para o seu povo. Mas, ainda assim, Deus quer permitir que as pessoas possam dialogar com Ele. É como se Deus, na sua condescendência, na sua compaixão, é como se Deus, ele desse espaço para que as pessoas pudessem contra-argumentar e dizer: mas Senhor, algumas nações têm deuses poderosos também. E Deus então diz: traze-os aqui, mostre esses deuses, mostre os feitos deles, o que eles fazem. Se vocês trouxerem as evidências, as provas do poder destes deuses, nós podemos conversar. Traze, portanto, os deuses, apresente esses deuses. E então é como se Deus estivesse, de fato, dando a chance para que o falso Deus se manifeste, para que as nações possam comparar estes deuses falsos com o poder soberano do verdadeiro Deus. Os irmãos se lembram do episódio do profeta Elias, no Monte Carmelo, quando aqueles adoradores de um dos deuses, o deus Baal, que aliás é um dos deuses também que são mencionados aqui pelo profeta Isaías, um deus que era bastante adorado naquela comunidade. Profeta Elias, ali naquela situação, faz um desafio, também dizendo: clama ao Deus de vocês, para ver se ele é capaz de manifestar o poder, e eu darei a vocês um tempo, para que vocês possam clamar, e depois eu clamarei o verdadeiro Deus, e nós ouviremos aquele que responderá à oração. E Elias então deu aos profetas de Baal a chance de mostrarem o poder de Baal. No entanto, como nós sabemos pela história, nada aconteceu. Mas Elias, quando orou ao verdadeiro Deus, Deus honrou o profeta, mandando fogo do céu, consumindo o altar, para revelar-se como único e verdadeiro Deus. O que o profeta Isaías faz aqui é exatamente a mesma coisa. Ele quer fazer com que os falsos deuses se apresentem, se manifestem, para que possam mostrar o poder que eles têm. E a partir deste poder, comparar com o verdadeiro Deus. Para que a conclusão do profeta seja a seguinte: todas as outras nações, elas caminham confiando em deuses falsos. Todos os demais povos acreditam e confiam que falsos deuses, ilusões religiosas podem salvá-los. Mas só Israel tem o verdadeiro Deus, e só o verdadeiro Deus pode salvar. Este é o argumento do profeta neste trecho que nós temos aqui, do versículo 8 ao versículo 13. E eu quero chamar então a atenção agora para algumas partes deste texto. O versículo 8 diz: traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Aqui, meus amados irmãos, mais uma vez, o profeta retoma o argumento do versículo 18 do capítulo 42. Mais uma vez, o profeta quer mostrar que mesmo dentre aqueles que são chamados pelo Senhor, existem aquelas pessoas que ainda resistem ao poder do Senhor. Estas pessoas se fazem cegas para perceberem as ações de Deus na história e surdas para ouvirem as instruções do Senhor por meio de sua palavra. E, meus amados irmãos, era assim no passado e ainda é assim também nos dias de hoje. Muito embora nós tenhamos olhos e ouvidos,
Algumas vezes, os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais são cegos e surdos para as coisas do Senhor. Nós preferimos dar ouvidos a outras vozes e ver outras coisas, em vez de olharmos para o verdadeiro Deus e para a sua verdadeira voz. Todas as nações, versículo 9, congreguem-se, e povos, reúnam-se. E aqui agora o Senhor então convoca uma assembleia global, uma reunião mundial. É como se nós estivéssemos agora aqui diante do verdadeiro chefe de Estado, do verdadeiro governador do mundo. E ele então conclama as nações e os povos para se reunirem, para que nessa reunião eles possam trazer os seus argumentos. Deus convoca estas pessoas para um tribunal, para que agora elas possam apresentar os seus argumentos. E o argumento que elas devem apresentar está formulado numa pergunta que o profeta faz na parte B do versículo 9. Quem, dentre eles, pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Este trecho, meus amados irmãos, embora de relativa dificuldade na interpretação, havendo algumas opiniões diferentes em relação a ele, mas majoritariamente, dentre os intérpretes reformados, a ideia aqui é que o verbo anunciar significa profetizar ou proclamar. Em algumas outras traduções aparece o verbo declarar. A ideia, portanto, aqui do verbo anunciar é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: qual é o Deus? Este quem que aparece no hebraico, ele não tem um sujeito evidente. Por isso, não dá para a gente saber de maneira clara a quem esta expressão quem está se referindo. Mas, como eu disse, na maioria dos intérpretes, a ideia é que este quem se refere àquelas nações ou àqueles deuses adorados por essas nações. Portanto, numa outra tradução mais clara, nós poderíamos pensar o seguinte: Deus está dizendo, qual dentre os deuses de vocês pode profetizar estas coisas? Deus aqui, portanto, está desafiando os falsos profetas, porque os falsos profetas traziam palavras dos falsos deuses. Então Deus está dizendo, tragam as nações, reúnam os povos e apresentem aquele Deus, aquele profeta que pode profetizar estas coisas. Quais coisas? A palavra isto que está mostrada. O que é isto? Quais são essas coisas? As coisas passadas. Ou seja, o fato de que Deus pode dizer, quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, vocês não se submergirão. Quando vocês passarem pelo fogo, não se queimarão. Eu vou trazer os povos das outras nações para congregarem. Deus agora está dizendo, qual Deus pode profetizar estas coisas? Qual Deus tem o poder para dizer isto e isto de fato acontecer? Qual Deus que vocês conhecem que tem o poder para dizer assim será e as coisas verdadeiramente acontecerão? Portanto, Deus está desafiando os falsos deuses e os falsos profetas. E Ele chama estas pessoas para um diálogo. Mas um diálogo num tribunal. É o grande juiz, colocando de um lado o povo de Israel, de outro lado as outras nações e os outros povos pagãos, e contrastando os deuses que são ali apresentados. O verdadeiro Deus, o Yahvé, o Deus da aliança, de um lado, e os deuses pagãos do outro lado. Baal, Marduk, Nebo, Istar, os deuses que eram adorados pelo Egito, pela Babilônia, os deuses falsos que eram motivo
de cultos, inclusive do próprio povo de Israel, que muitas vezes, manipulado pela cultura da época, acabava entrando nesta falsa adoração, porque Deus os condena também. Portanto, Deus coloca estas duas nações, a sua nação, o seu povo, contra as demais nações, o verdadeiro Deus contra os demais deuses, e pergunta: qual Deus vocês, nações e povos, pode trazer aqui para que este Deus possa dizer sobre coisas que vão acontecer, e estas coisas verdadeiramente acontecerão? Por isso, o versículo 9, a parte C do versículo 9, que é a parte que responde à pergunta, diz assim: apresentem as suas testemunhas. Traga as testemunhas. Se você acredita que Baal, que Mardoque, que esses deuses falsos profetizaram verdades e elas aconteceram, traga as testemunhas. Traga as pessoas aqui para que elas possam dizer: eu fui curado por eu fui curado por Baal. Foi Baal que libertou a nossa nação. Foi Mardoque que fez com que nós vencêssemos a guerra. Traga aqui as testemunhas que podem afirmar sobre seus falsos deuses. Apresente essas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouça e se diga: é verdade, isso aconteceu mesmo. Portanto, meus amados irmãos, os versículos 8 e 9 são provocações do nosso verdadeiro Deus, porque Ele quer agora mostrar que nenhuma nação existe que seja capaz de apresentar um Deus como o Deus de Israel. E é por isso que o versículo 10 faz agora o contraste entre as testemunhas dos falsos deuses, do versículo 9, e as testemunhas do verdadeiro Deus, do versículo 10. O versículo 10 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O povo de Deus, o povo de Israel, é chamado agora para testemunhar dos poderosos feitos do Senhor. As falsas nações foram ouvidas, agora a nação de Israel será ouvida. O que vocês podem alegar a respeito do Deus que vocês creem? Vocês são minhas testemunhas. Meus amados irmãos, que trecho maravilhoso é este! Observe como Deus trata o seu povo. O povo de Deus, a igreja, é, portanto, testemunha do Senhor. A igreja existe para manifestar a glória de Deus e para testemunhar dos poderosos feitos do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, observe, quando nós, que somos povo de Deus, murmuramos contra os feitos de Deus, que testemunho nós damos ao mundo? Se nós não aceitamos o plano de Deus, o decreto de Deus sobre nossas vidas, que testemunho nós damos ao mundo? Nós estamos dizendo ao mundo que o Deus em quem nós cremos não é um Deus que faz coisas boas, mas é um Deus mau, que nos faz passar por sofrimentos. É um Deus perverso e covarde, que não faz as coisas como nós gostaríamos. Por isso a murmuração é tão condenável nas Escrituras, porque murmurar é dar mau testemunho a respeito daquilo que Deus faz por nós. O crente, portanto, representando o povo do Senhor, a igreja de Deus, deve dar bom testemunho da obra de Deus. Ele nos criou para a sua própria glória. E aqueles irmãos que atentamente leem esse texto, vós sois as minhas testemunhas, vão se lembrar rapidamente do texto de Atos 1, versículo 8. O que diz o texto de Atos 1, versículo 8? Você pode abrir se quiser. Jesus diz o que aos seus discípulos? Sereis minhas testemunhas, exatamente como o profeta está dizendo aqui, que o Deus de Israel disse para o seu povo 700 anos antes de Cristo Jesus vir. Portanto, o Israel antigo e a igreja do Senhor
foram chamados para ser testemunhas do Senhor. E o maior dos pecados de Israel e o maior dos pecados da igreja é desonrar o verdadeiro testemunho e dar ao mundo uma outra versão do verdadeiro Deus. Ah, meus amados irmãos, como seria bom se a igreja, se o povo de Deus desse o verdadeiro testemunho de quem Deus é para o mundo. Ah, meus irmãos, como seria bom se o povo olhasse para a nossa igreja e percebesse na nossa igreja a face de Deus, percebesse nas nossas ações, distinguisse esta igreja de todas as outras associações, as outras comunidades, por perceber que esta igreja, ela faz algo tão diferente, tão impactante, que isto faz com que ela revele a glória do Deus do universo. É isto que é ser testemunha do Senhor. Ser testemunha do Senhor não é vir à frente e contar um testemunho que me aconteceu, uma muleta que foi pendurada. Dar testemunho do Senhor é ter uma vida santa, sagrada, uma vida reta diante do Senhor, a ponto de fazer brilhar nas suas palavras e nas suas ações a glória do Senhor. Isto Israel não conseguia fazer plenamente. Isto a igreja não consegue fazer plenamente. Por isso nós somos advertidos por muitas vezes na palavra do Senhor, para nos arrependermos, para nos voltarmos para as Escrituras, para corrigirmos as nossas ações, a fim de que possamos refletir a glória do Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, me creiais e entendais, que sou eu mesmo. Estes 3 verbos, meus irmãos, que aparecem, na verdade aparecem 4 verbos, né? O primeiro deles é o escolhi, que nós já tratamos na mensagem anterior, que se refere à eleição antes dos tempos eternos, mas depois esta eleição, a esta eleição seguem-se outros procedimentos de Deus para constituir um povo. A teologia tem uma palavra muito bonita para falar disso. A teologia chama isso de ordo salutis, em latim, cuja tradução é a ordem da salvação. Existe uma ordem de salvação. Deus chama, Ele elege antes dos tempos eternos, Ele chama por meio da conversão, Ele aplica a justificação de Cristo, Ele santifica pelo poder do Espírito, Ele glorifica para a entrada no céu. Há um processo que os irmãos podem acompanhar em vários textos das Escrituras. O pastor Calvino, interpretando estes 3 verbos, ele chega a dizer que nós não precisamos ficar tão presos a esta ordem, porque os verbos que apresentam aqui, saibais, creiais e entendais, eles no hebraico se parecem, eles são muito sinônimos. Mas o fato de o profeta usar os 3 verbos também nos dá a ideia de que aqui Deus quer mostrar que a escolha da eleição, ela afeta 3 áreas da nossa vida. A experiência, que é o saber. Como nós sabemos? Nós sabemos porque experimentamos. Como você sabe que o fogo queima? Porque um dia você se aproximou de uma chama e sentiu o calor na sua mão, ou mesmo queimou o seu dedo num ferro quente, ou queimou o seu dedo numa brasa. Você sabe que o calor queima, pela experiência. Quando você experimenta, você acredita. Você diz para a criança, não coloque o dedinho aí porque você vai levar choque. Ela tenta uma vez, não consegue. Não coloque o dedinho porque vai dar choque. Na 3ª vez, ela coloca o dedinho e toma um choque. Ela agora crê. Ela experimentou e por isso creu. E quando ela crê, ela agora passa para um 3º estágio, que é o estágio da reflexão. De fato,
Papai disse que se eu colocasse o dedinho eu ia tomar um choque. Eu tomei um choque. Eu entendi o que o papai quis dizer. Deus faz conosco a mesma coisa. Deus nos dá experiências de vida, para que nós possamos, por meio das experiências, crer na palavra dele. Crendo na palavra dele, nós entendemos quem é o verdadeiro Deus. É isto que o profeta quer dizer. Mas só o povo de Deus passa por esta experiência. Só o povo de Deus é capaz, meus amados irmãos, de ser ensinado dessa maneira. Meus irmãos, que coisa gloriosa! Você pode fazer um flashback de sua vida, uma retrospectiva de sua vida, e você vai perceber quantas e quantas experiências você teve, boas e ruins, e quantas oportunidades você teve de provar estar certo ou errado. E quantas vezes você ignorou o ensino de Deus nestas experiências. E por isso, quantas vezes você repetiu os mesmos erros. É isto que Deus está dizendo para Israel. Eu estou aqui o tempo inteiro ensinando a vocês o caminho da verdade, da justiça, do juízo. Eu estou o tempo inteiro dizendo a vocês o que vocês devem fazer, mas a surdez e a cegueira não permitem que vocês vejam e ouçam a minha palavra, e por isso vocês caem, muito embora tenham experiência, são capazes de crer e são motivados pelo Espírito a entender todo o mistério. Portanto, meus amados irmãos, nós somos privilegiados, porque Deus nos dá experiências para que possamos crer. Lembre-se do que Paulo disse a respeito dos homens naturais. Os homens naturais são os homens que não são iluminados pelo Espírito Santo, são os ímpios. Paulo diz que os homens naturais, eles não conseguem entender as coisas do Espírito. Significa que eles passam por experiências, mas eles não conseguem ver nessas experiências o poder de Deus, o ensino salvador do Senhor. Ao passo que os homens espirituais, aqueles que têm os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, discernem as coisas do Espírito. Eles são capazes, portanto, de, nas experiências mais traumáticas de sua vida, ver o poder de Deus, ver a glória de Deus, ver a mão de Deus. A palavra que Estevão disse ao ser morto, ele disse: eu vejo os céus abertos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao entregar-se na cruz, ele vislumbrou a glória do Pai, por isso a sua última palavra foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Infelizmente, as teologias deste mundo tentam nos ensinar que o modo de vermos Deus é com estes olhos físicos, e tentam por isso criar imagens de escultura, para que a gente possa pensar que Deus está contido ou é mostrado nessas imagens, ou mesmo tenta criar espetáculos visuais, experiências visuais, como se Deus estivesse se manifestando por meio destas coisas. Mas Deus, meus amados irmãos, se manifesta por meio das coisas mais naturais deste mundo. Quando as pessoas tiveram fome, Deus não fez ali nenhum tipo de oração forte. Deus deu aquilo que era necessário, o pão. Quando as pessoas tinham sede, Deus ofereceu a elas água. Deus é o Deus do óbvio, porque Ele é o Criador das coisas naturais. Obviamente, Ele não se restringe às coisas naturais, por isso Ele realizou milagres, que é aquilo que transcende ao natural. Mas lembre-se de que Jesus foi tentado para inverter a ordem natural, porque o diabo disse para ele: se você disser para estas pedras se transformarem em pães, elas vão se transformar. Mas Jesus sabia que pedra era pedra, pão era pão. E naquele momento não era preciso que ele fizesse nenhum espetáculo neopentecostal para autenticar a sua fé.
não precisava disso, ele não precisava de sinais naquela hora, ele sabia com quem estava lidando. Portanto, o nosso Deus é o Deus que nos chama para ver a história. Nós não precisamos, meus amados irmãos, de nenhum outro milagre. Se nós não somos capazes de crer no que nós já sabemos a respeito de Deus, nós não somos dignos de fazermos parte do povo de Deus. Aqueles que ainda exigem mais sinais são incrédulos. Os próprios discípulos disseram: mostra-nos, dá-nos um sinal, e Jesus disse para ele: nenhum sinal será dado, porque Jonas já deu o sinal. E se vocês não são capazes de crer nos sinais do Antigo Testamento, isso já é suficiente para mostrar que vocês não têm a fé verdadeira. Nós não precisamos de sinais. Nós não precisamos que pessoas se levantem dos túmulos. Nós não precisamos que pessoas sejam extraordinariamente curadas. Nós não precisamos de milagres. Porque o milagre que foi feito por nós foi a salvação em Cristo Jesus. Se nós não crermos neste milagre, e se precisarmos de outros milagres, a nossa fé é fraca. A nossa fé é igualável àqueles que precisam ver imagens para crer. Portanto, meus irmãos, a experiência com Deus leva a crer no Senhor e a entender quem Deus é. Ele diz: sou eu mesmo, eu não sou outro. E antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Portanto, não há outros deuses. Não há outros deuses. Os versículos 11, 12 e 13, meus irmãos, no hebraico, eles têm 29 palavras. 12 delas estão na primeira pessoa do singular, eu. O que evidencia no texto a existência de um único Deus. Eu sou o Senhor. Eu anunciei. Eu realizei. Eu fiz ouvir. Eu sou Deus. Eu era. Agindo eu. O Senhor está dizendo: não há outro Deus. Os versículos 11 e 13 formam o final desta grande poesia. Quando as nações são convocadas para apresentar os feitos dos seus deuses, e elas fracassam, porque não há Deus semelhante ao Deus de Israel. Deus chama suas testemunhas para dizer: vocês podem falar quem eu sou, porque vocês experimentaram aquilo que eu fiz com que vocês passassem, vocês são capazes de crer por causa da experiência e de entender qual o plano que eu tenho para vocês. E agora ele reafirma, nos versículos 11 e 13, 3 aspectos do ser divino. Deus, ele é soberano sobre o seu decreto. Versículo 13, agindo eu, quem impedirá? Deus é soberano sobre a salvação. Versículo 11, fora de mim não há salvação. E Deus é soberano sobre o conhecimento de todas as coisas. Versículo 12, vocês são minhas testemunhas. E ele diz: eu anunciei, eu realizei e eu fiz. Meus amados irmãos, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Fora de mim não há Messiá, não há Salvador, não há representante. Fora de mim não há quem possa conduzi-los à vitória. Eu anunciei salvação, eu declarei. Repare, o verbo anunciar, como eu disse, também pode ser o verbo profetizar, ou seja, eu preguei salvação, eu profetizei salvação, eu disse salvação, mas eu não só disse, porque eu não sou um Deus que falo
e as coisas não acontecem. Quando eu digo, as coisas se realizam. Por isso, o segundo verbo que aparece no versículo 12 é realizei. Porque Deus é aquele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. A vontade decretiva de Deus, ela é a palavra de Deus realizada. Em outras palavras, quando Deus quer, a coisa acontece. Se Deus quis nos salvar, nós seremos salvos, apesar de nossa cegueira e de nossa surdez. Deus também nos fez ouvir a salvação. Deus estranho não houve entre vós. Não há outro Deus que tenha falado a vocês do modo como eu falei, e vocês são testemunhas disso, diz o Senhor. Eu sou Elohim, eu sou o Criador, eu sou aquele que governa o mundo, eu sou soberano sobre todas as coisas. E o versículo 13 então diz, ainda antes que houvesse dia. Esta expressão, meus irmãos, no original, alguns estudiosos entendem que ela está se referindo aqui à eternidade. Quando a expressão antes que houvesse dia, dia aqui significa exatamente o dia da criação. Portanto, o termo está se referindo à eternidade, antes da criação do mundo. Portanto, quando diz, antes que houvesse dia eu era, a ideia é que Deus é eterno. E o Deus eterno foi o Deus que nos chamou na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo disse que foi exatamente antes dos tempos eternos que nós fomos eleitos. Em Efésios, capítulo 1. Tendo sido eleitos antes dos tempos eternos, Deus chamou este povo, como nós vimos na mensagem anterior, chamou este povo pelo seu nome, de modo que Deus deu a este povo o seu nome, o seu selo, para que este povo agora se torne testemunha dos feitos de Deus e de sua salvação. Este Deus é o Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, é o Deus que nos salva. E finalmente, meus amados irmãos, a pergunta que vai agora inaugurar as outras duas sessões do capítulo 43. A pergunta que finaliza esse trecho é, agindo eu, quem poderá me impedir? Quem me impedirá? Existe algum Deus aí, por aí, que queira conversar comigo a respeito disso? Tem alguém que quer me desafiar por aqui? Porque a dúvida do povo é, será que Deus pode mesmo salvar a gente? Será que Deus realmente pode dar o consolo? Será que Deus realmente vai cumprir o que Ele prometeu? Deus está dizendo, olha para a história, olha para trás, eu cumpri ou não? E os outros deuses das outras nações, cumpriram? Vocês são minhas testemunhas, digam vocês, o que vocês acham? Eu tenho palavra ou não tenho? Agindo Deus, quem impedirá? E agora a sequência do texto vai mostrar, não hoje, mas depois, que Deus nos salva de duas formas, através da libertação da Babilônia e através da libertação dos pecados. São exatamente os trechos seguintes a este aqui, que os irmãos podem ler em casa, se quiserem. Os irmãos perceberão que Deus vai livrar o povo da escravidão nacional da Babilônia, mas também vai livrar o povo da escravidão nacional do pecado. O que significa dizer que Deus nos livra dos homens e do pecado que há em nós. Não há quem possa retirar de nós o nome que nos foi dado pelo nosso Deus. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Portanto, meus amados irmãos, não temam, o Senhor está conosco, sempre, como Ele nos prometeu. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém.